Olá você amigo, olá você amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Viva com Sobriedade. O meu nome é Patrick Wenning e como sempre eu falo, sabendo que você está aqui, eu garanto que eu tenho uma boa noção sobre o que você está passando ou sobre o que você sente vendo alguém que você ama muito, alguém que você se importa, passando. O podcast Viva com Sobriedade tem o objetivo de trazer mindset, motivação e experiências práticas de vida para que você ou a pessoa que você conhece consiga vencer o vício do álcool e se libertar de uma vez por todas, voltando à sua vida de prosperidade, sobriedade e abundância. Se você ainda não ouviu os podcasts anteriores, eu peço que volte no agregador de podcast ou no site, seja por onde você está ouvindo esse podcast, e ouça-os. Cada podcast ele traz um tema em específico, tema esse que é fundamental para que você conquiste a sua sobriedade, para que você consiga andar no caminho ideal, no caminho correto, no caminho onde a sobriedade é o objetivo. Então, os podcasts eles têm temas que são escolhidos a dedo, temas que são construídos com base na minha experiência e de tudo que eu vejo acompanhando a evolução da terapia para o álcool, das terapias cognitivas, das terapias psicológicas. Então é resultado de muita leitura, muito conhecimento científico, mas principalmente a prática. Inclusive porque uma das grandes objeções que se tem é que muito da ciência a gente não consegue aplicar no mundo prático. Então eu prefiro muitas vezes, na maioria das vezes, utilizar as minhas experiências práticas para ensinar o caminho que para mim deu certo. E se você ainda não sabe, o podcast Viva com Sobriedade tem um quadro onde você tem a voz ativa. Você pode encaminhar um áudio para o WhatsApp 67 99 124 5362. Um áudio de até 2 minutos, falando sobre a sua experiência, a sua história de vida ou mesmo o que o podcast Viva com Sobriedade tem lhe ajudado. Encaminhe um áudio de até 2 minutos para o WhatsApp 67 99 124 5362. Você tem voz ativa e o seu áudio ele pode vir a ser publicado nos próximos episódios do podcast. Aguardamos a sua participação. Ela é muito importante para manutenção e para continuidade desse projeto. Então, o nosso tema de hoje é um tema que eu vejo com muita particularidade. Por quê? Porque ele está presente como se fosse um pote de ouro no outro lado do arco-íris para a maioria dos alcoólatras, que é: eu parando de beber, os meus problemas acabam? O alcoólatra, ele gera muito problema. Ele gera problema para si mesmo e ele gera problema para o seu entorno. E são os problemas propriamente que levam à sua discriminação. São os problemas que levam as pessoas que estão próximas dele a perceber que ele tem o vício do álcool. Porque não é o beber em específico, mas são as consequências do beber que levam ele a ter problemas com outros e problemas com ele. Problemas em casa e problemas no trabalho, problemas sociais e problemas emocionais, psicológicos. Então ele tem uma leve tendência a acreditar que quando ele tampar a garrafa e parar de beber, os problemas eles vão sumir. Porém, infelizmente, não é isso que ocorre. O que ocorre é que a gente passa sim a ter uma percepção maior dos problemas que a gente tem. Porque quando a gente se embriaga, quando a gente rende-se ao vício do álcool, muitas vezes a gente o faz também para esquecer, para anestesiar os problemas que porventura a gente já tenha. Então o álcool ele serve de refúgio, ele serve de muleta, principalmente para os problemas que a vida nos traz, que são normais. Todas as pessoas, estando vivas, elas têm problemas. Isso é inerente à raça humana, isso é inerente ao ser humano. Todos têm problemas.
independente da sua condição financeira, da sua instrução escolar, do seu sexo, das suas opções de crença, das suas opções de relacionamento, independente de qualquer coisa, todos temos problemas. É óbvio que uns mais, outros menos, existem épocas que uns têm mais, existem épocas que têm menos, isso vai variando, mas é uma constante da vida, ok? Ele faz parte do viver, então ele é comum. O problema é que, conhecendo o álcool, ele passa a se anestesiar e inclusive esquecer. Ele passa a ser um procrastinador, aquela pessoa que deixa tudo para depois, inclusive a resolução dos seus problemas. Porém, não é fechando a garrafa, não é parando de beber que os seus problemas se extinguem. Eles não se extinguem, eles sempre estiveram lá e eles vão continuar estando lá. A diferença é que quando você para de beber, você passa a ter uma atenção muito maior para tudo que está ao entorno da sua vida. Você passa a ter uma atenção muito maior e começa a perceber mais os detalhes das situações, os detalhes das coisas que são ligadas a você. Ok? Então você passa a ter uma percepção maior dos problemas. E isso é bom. Ai, Patrick, mas isso é ruim porque eu não queria ter problemas, eu não gostaria de ter problemas. Então essa é outra mentalidade que você tem que alterar, porque não existem pessoas sem problemas. Você pode ter 5 milhões de reais na sua conta agora, mas você ainda teria problemas. Porque os problemas eles não são resolvidos com amor, eles não são resolvidos com dinheiro. Tá? Cada problema tem a sua resolução específica e isso independe do financeiro, independe do amor. É óbvio que alguns problemas que se tratam de financeiro, que se tratam de dinheiro, a gente pode resolver com dinheiro. O problema que eu vou te contar, e talvez você não saiba, é que nem todos os problemas eles se resumem a dinheiro. Olha só, nem todos os problemas se resumem a dinheiro. E muito pelo contrário, até aqueles problemas onde o dinheiro talvez possa comprar uma solução, em boa parte das vezes ele não consegue. Ele até compra a solução, só que a solução não seria a solução final. Pensem numa pessoa que tem câncer. Existe um tratamento para câncer, para o tipo de câncer que ela tem, só que o tratamento custa 200 mil reais. Ela despende esse 200 mil reais, só que ela infelizmente não tem a cura. Então ela foi atrás da solução que existia, porém ela não era apropriada para ele. Então quer dizer que os problemas eles vão continuar acontecendo. Os problemas que já existiam anteriormente, eles vão voltar à tona. Você vai tirar a venda que você tinha de frente aos olhos e vai começar a perceber aquele problema. Vai começar a perceber o comportamento que você tinha em relação àquele problema. Você vai ver os problemas que eram gerados pelo seu comportamento. É óbvio que eles diminuem quando você para de beber. Porque quando você para de beber, você para de atuar como um bebedor problema. Você passa a diminuir os seus desvios de caráter. Então, tendenciosamente e de maneira boa, você começa a diminuir os seus problemas com a sua esposa, com seu esposo, com os seus filhos, com seu patrão, com seus amigos. E isso é fenomenal. É fenomenal você não se sentir mais envergonhado, ok? Porém, os problemas rotineiros da vida, eles vão continuar. E você tem que aprender a encarar esses problemas. Porque quando você bebia para esquecer esses problemas, você estava entrando no mundo da ficção, num mundo imaginário, num mundo de fantasia, onde tudo parecia bom. Lembre-se de como você se sentia quando dava lá o terceiro, quarto, quinto gole. Você se sentia o rei do mundo. Você chegava com um problema, sentava, pedia uma bebida e quando começava a tomar aquela bebida, você passava a se sentir o rei do mundo. Você passava a sentir que existia solução para tudo. Você passava a achar que você tinha o controle da situação, o controle da sua vida, o controle dos seus problemas. Porém, sinto lhe dizer, isso era uma fantasia. Era uma fantasia que era alimentada pelo próprio álcool. E era uma fantasia que não lhe levava a nada. Se você chegava num estabelecimento com um problema e começava a beber, quando você começava a beber, você já não tinha mais só um problema, você tinha dois.
ou 3 ou 4, dependendo do montante que seria essa sua bebedeira nesse dia em específico. Então vejam bem, a fantasia, ela nos anestesia durante alguns minutos, durante algumas horas, durante alguns dias da nossa vida. Só que a fantasia passa. E principalmente, quando a gente adere à fantasia, quando ela passa, a gente tem todos os problemas que já existiam de lastro e a gente tem mais aqueles que a gente criou com essa nossa tendência fantasiosa. E isso é um círculo viciante, é uma bola de neve, só vai crescendo e crescendo e crescendo. E os problemas da vida, os problemas rotineiros, eles estão lá aguardando você. Então eu lhe digo, a realidade pode doer, porém ela ainda é e sempre vai ser melhor do que a fantasia. A realidade pode lhe fazer sofrer, porém ela lhe faz sair do lugar, ela lhe faz se movimentar, e se movimentar de uma maneira positiva, se movimentar no sentido da resolução, não no sentido da procrastinação, não no sentido do esquecimento, mas no sentido da resolução daquele problema. E tenha consciência, mude essa motivação, esse mindset, mude esse comportamento, essa mentalidade, acreditando que a vida ela é feita para não ter problemas. Essa é a exceção. A regra geral é que todos tenhamos problemas e que todos saibamos enfrentar os nossos problemas. Porque a diferença está aí, como você enfrenta o seu problema. Você se rende a ele? Você olha para ele e se sente pequeno e procura uma muleta, procura um refúgio? Ou você olha para o problema, vê qual ele é, vê a dimensão dele, procura alternativas para solucionar ele e, com base nessas alternativas, escolhe a primeira, a segunda, a terceira opção e vai atrás de resolver. E vá atrás de resolver sabendo que, resolvendo aquele problema, é possível que amanhã ou depois surjam outros. Eu lhe diria, inclusive, que é difícil uma pessoa hoje viva, respirando, que já tenha responsabilidades, responsabilidade com família, responsabilidade com contas, responsabilidade com filhos, com o trabalho, com os negócios, que não tenha um problema por dia, ou o mesmo problema que vem se replicando por vários dias por falta de solução. É óbvio, nem todos os problemas resolvem de um dia para o outro, né? Muitos problemas às vezes demoram semanas, meses, anos para se resolver. E eu duvido uma pessoa que, já em idade adulta, com as suas responsabilidades, não tenha pelo menos um problema por dia, ou pelo menos a perduração de um problema que começou tempos atrás e ainda se estende até hoje. E que vão criando novos problemas, vão surgindo novos problemas, problemas pequenos, problemas medianos, problemas grandes, porém problemas que não podem ser esquecidos, problemas que não podem ser negligenciados, problemas que nenhum vício, principalmente, nenhuma muleta, nenhum refúgio vai solucionar, só vai agravar. Então eu lhe digo, quando a gente fecha a tampa da garrafa, quando a gente para de beber, os problemas não acabam. Mas você passa a ter uma visão diferenciada deles. Você passa a entendê-los melhor. Você passa a encarar eles com sobriedade e também com a atenção devida que eles merecem. Ok? Então não acredite, você alcoólatra, que parando de beber os seus problemas vão acabar. Não acredite, você alcoólatra, que os seus problemas são maiores do que os dos outros. Não acredite, você alcoólatra, que a vida lhe é injusta o suficiente para lhe dar mais problemas do que você merece. Ok? Você tem os problemas que são comuns à sua vida. E como eu falei no início, existem épocas da vida onde a gente tem menos problemas, épocas com mais problemas, e isso é natural. Aprenda a enfrentar cada uma dessas épocas. Aprenda a olhar para o seu problema com respeito, resolvê-lo com respeito. Porque tendo respeito para com os seus problemas, você vai passar a ter respeito consigo mesmo. Porque a cada vez que você, de frente a um problema, se rendeu à bebida, você não se respeitou. Você não confiou em você mesmo.
Você não acreditou em si mesmo, não acreditou que era capaz de resolver esse problema e partiu para sua muleta. Então, como experiência eu passo, os problemas não acabam, né? Hoje ainda, mesmo já com bastante tempo de sobriedade, ainda enfrento problemas diários que são comuns, que ocorrem dia a dia, e problemas também que são desde a minha época de bebedeira, que surgiram lá por conta da própria bebida. Mas eu os enfrento hoje, não os deixo de lado, não os esqueço. Eles estão presentes, eu enfrento eles, olho para eles com respeito, procuro soluções e eu vou atrás de várias alternativas para resolvê-los. Já não me rendo mais ao vício da bebida, não me rendo mais àqueles minutos, aquelas horas de fantasia que a bebida me dava. Porém, a fantasia tem que acabar na sua vida. E quando a fantasia acaba na sua vida, porque essa fantasia não é aquela fantasia dos filmes. Porque quando a gente procura um filme de fantasia, ele é um filme que encanta. E, de certa forma, é isso que ocorre também. Quando a gente está sob o efeito do álcool, a gente vive uma fantasia que, temporariamente, nos faz um falso, nos engana de maneira tendenciosa. Ela encanta desencantando, ela encanta de maneira tendenciosa e lhe leva para um destino que não é o destino que você quer, porque ninguém começa a beber pensando no pior. Normalmente a gente começa a beber achando que a gente tem o controle de tudo e pode parar a qualquer tempo. Só que infelizmente não é assim que acontece, né? Então fuja do seu mundo de fantasia, fuja do encanto que o mundo de fantasia lhe promete, porém não entrega. Fuja desse ciclo vicioso, dessa bola de neve. Encare os seus problemas, procure resolvê-los. Existe uma crença popular e que ela é realmente verdade. A gente vive apagando o fogo, a gente vive resolvendo problemas. Só que a diferença é que hoje a gente vive apagando o fogo e resolvendo problemas com uma segurança maior, com o coração menos apertado, com o coração mais ameno, com uma certeza que existe saída, com a certeza de que existe vitória. Ok? Então essa foi a mensagem de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e principalmente que coloquem esse pensamento, que coloquem essa mentalidade em prática na sua vida. Se você é o alcoólatra, que passe a enxergar os seus problemas da maneira como eles merecem. Enxerguem ele com os olhos da realidade. Se você é alguém que observa quem você ama, quem você gosta sofrendo com álcool, instrua-o, faça de tudo para que ele comece a perceber e encarar os seus problemas, e que o álcool de forma alguma nunca foi e nunca será um anestésico ideal para os problemas. Ele nos limita o pensamento, ele nos limita o raciocínio e só faz com que criemos sim mais problemas. Como eu falei, se você chega num estabelecimento, senta nele com um problema e pensa, vou tomar uma bebida para esquecer esse problema, quando você toma a bebida, você já não tem mais somente um problema. Você tem 2, 3 ou mais problemas. Tudo bem? E relembrando, pessoal, aqui no Viva com Sobriedade você tem a voz ativa e a gente vai ouvir você falando aqui no Viva com Sobriedade. Basta enviar um WhatsApp de até 2 minutos para o número 67 99 124 5362. A sua participação será sempre muito bem-vinda. Aguardamos o seu áudio. Você pode mandar um áudio falando sobre a sua experiência, sobre a sua história e também como o Viva com Sobriedade tem contribuído para a sua mudança de mentalidade. E reforçando, se você ainda não ouviu os podcasts anteriores, ouça-os. Cada tema trata de um ponto específico, um tópico específico importante para o tratamento contínuo e progressivo. Então, ouça-os mais de uma vez, inclusive, para que eles fixem na sua cabeça, fixem na sua memória.
E também peço que assinem um podcast. O podcast são arquivos de áudio onde a gente trabalha com temas específicos para a continuidade de um tratamento absoluto. Todas as semanas tem episódio novo, cada episódio é pensado com muito carinho num tema específico que vai contribuir com a sua recuperação. O podcast ele é gratuito e sempre será. Então faça parte desse grupo, faça parte dessa comunidade e não perca nenhum episódio. Por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e até mais.